E aí pessoal, meu nome é Jonathan Moluski. Hoje vou mostrar para vocês como interagir um vetor a partir do Illustrator com o Photoshop, certo? Nós vamos criar esse elemento no Illustrator, levá-lo para o Photoshop e aplicar alguns ajustes, certo? Sombra, a criação de um layout e tudo mais. Então esse será o arquivo que a gente vai fazer, ou alguma coisa parecida, certo? Então vamos abrir aqui um novo documento no Illustrator. Deixa eu trabalhar aqui com A3, certo? Documento aberto. Nós vamos criar um retângulo com os quatro ângulos, os quatro lados iguais, certo? Então eu clico na ferramenta Rectangle Tool e clicamos dentro da área de trabalho, certo? Então nós vamos colocar aqui 10 centímetros de largura e 10 centímetros de altura, confirmar esses valores e vai me dar esse elemento aqui, certo? No meu Illustrator ele está configurado para iniciar com a cor de preenchimento branco e a cor de contorno preto, mas isso você pode mudar, certo? Então para esse tutorial nós vamos usar a cor do preenchimento desse quadrado branco e sem cor de contorno, certo? O que vamos fazer agora para esse elemento começar a tomar vida? Nós, com o elemento selecionado, nós vamos aqui em Effect, 3D e Extrude Bevel, certo? Vai abrir essa janela. Nós vamos colocar aqui os valores de 45 graus para o primeiro valor, 45 graus para o segundo valor e 90 graus para o terceiro valor. Quando nós habilitarmos aqui o Preview, você pode ver que o quadrado lá já começa a se tornar um elemento 3D, certo? Mas para ficar com os lados iguais, né, nós devemos aumentar o valor aqui do Extrude. Então ele está com 50. Nós vamos movendo aqui até que fique bom, né? Eu acho que 270 é um valor bom para o que a gente vai fazer agora, certo? Então já ficou um cubo, né? Um cubo em tons de cinza. Então a gente está ok aqui, certo? Agora nós precisamos mudar as cores aqui, né, de um degradê para ficar mais, ter uma aparência melhorzinha. E o que a gente tem que fazer aqui agora? Com o cubo selecionado, nós vamos expandir esse efeito, certo? Então nós vamos selecionar aqui Expand Appearance. Fazendo isso, nós transformamos o efeito 3D em um vetor, certo? Porque, deixa eu só voltar aqui para vocês perceberem. Quando nós aplicamos um efeito em um determinado elemento, o Illustrator ele transforma o elemento, mas ele não torna o objeto real, certo? Em vetor. Nós precisamos ir lá em objeto e expandir, ok? Se nós dermos aqui, colocarmos esse arquivo em aramado, a gente vai ver que fica só a forma do quadrado. Então esse cubo que nós estamos vendo aqui não é um elemento real, certo? Ele não é vetor. O que é vetor é o retângulo, certo? Que está alterado por causa desse efeito. Então a gente vem aqui, objeto, e expande o elemento. Agora sim, o elemento tornou-se real, né? Tornou-se vetor, ele todo. Então
para nós editarmos aqui, nós vamos ter que desbloquear o objeto. Então a gente pode vir aqui, objeto, ungroup, certo? Que é desagrupar, ou senão nós podemos desagrupar no atalho, Shift e Command G, certo? Se ele não desbloquear na primeira vez, você tenta mais de uma vez, Shift e Command G. Pronto, agora ele está soltinho. Então a gente pode alterar agora o gradiente para ficar com uma aparência melhor. A gente seleciona um dos três quadrados aqui, certo? E vamos vir aqui nessa ferramenta gradiente. Damos um clique aqui, ele já muda, certo? É um gradiente do preto para o branco, mas não é essa cor que eu quero. Eu dou 2 cliques aqui, tem a opção de alterar nessa linha aqui, né, do preto para o branco, ou senão eu venho aqui, transformo em semi, que ele vai me dar a escala. Ou eu posso vir aqui nessa escala que já está pronta, certo? Seleciono um amarelo. Só que eu gosto de fazer minha própria cor aqui, então eu altero aqui, coloco 35 de magenta, 100 de amarelo. Deixa eu ver como é que fica, como for. Eu tiro o magenta, coloco 35 de amarelo, me dá um amarelo bem clarinho. E aqui eu vou colocar aqui um azul clarinho também. Exatamente, vai ficar 45% de azul para 35% de amarelo, certo? Então eu posso selecionar os outros 2 quadrados e aplicar essa mesma cor, né? De uma forma até que automática. Seleciono os 2 quadrados, posso vir aqui na ferramenta conta-gotas, né? Tem essa ferramenta no Photoshop e também tem uma ferramenta parecida no Cora, certo? E o atalho dela é I. Quando eu seleciono essa ferramenta e clico em um determinado elemento de uma cor, ele vai transformar os outros também nesse mesmo padrão, certo? Então ficou até um posicionamento bom. Eu mudaria só esse. Não. Deixa eu voltar aqui. Aqui tá bom. Então pode ver que já o cubo já começa a ficar bonitinho, não fica daquela forma grotesca em tom de cinza, certo? Eu vou pegar esse quadrado que está acima, a parte de cima do nosso cubo, eu vou copiar e vou colá-lo em cima. Então eu copiei, Ctrl C ou Command C, e vou copiar exatamente no mesmo lugar acima do original, Command F ou Ctrl F, certo? E vou puxá-lo para aqui para baixo, certo? Então ele está acima de todos os elementos. Como está na mesma cor, não tem tanta diferença, certo? E qual é o próximo passo agora? Eu vou vir aqui na ferramenta Transparency e mudar o Blend Mode dela para Multiply, e já dá um lance meio que tipo que é o piso, entendeu? Que é o fundo do cubo. Então aqui eu acho que já está terminado o nosso cubo. Seleciono todos os elementos, agrupo, Command G ou Ctrl G, certo? E agora nós vamos criar um documento no Photoshop. Então nós vamos abrir aqui um novo documento, Ctrl N ou Command N, e vamos transformá-lo agora em uma página. Aquela página que eu comecei a editar era uma 3, então eu vou colocar uma 3 aqui.
42 por 29,7 em 300 dpi, certo? Pode ser em RGB, se por acaso você precisar imprimir, depois você converte para CMYK, CMYK, certo? Mas eu vou fazer em RGB. Dei OK. Nossa página está aberta aqui, certo? É uma 3. Eu volto aqui no Illustrator, copio, simplesmente seleciono o cubo, copio o Command C e no Photoshop colo. Ele vai me mostrar essa janelinha aqui com as opções de como eu quero o meu cubo dentro do Photoshop. Se eu quero em Smart Object, em Pixels, em Path ou em Shape, certo? Como possivelmente eu vá precisar alterar ou mudar alguma coisa no elemento, eu vou deixá-lo em Smart Object, certo? Dou OK. Ele vai colar o meu cubo aqui na página. Eu redimensiono aqui para onde eu quero. Eu diminuo também, certo? E dou OK. Selecionar as duas layers aqui e alinhar o documento. Pronto. Aqui no background eu vou colocar uma cor, certo? Vou fazer aquele degradê lá. Então eu deixo o degradê linear, mas eu vou deixar radial aqui, certo? Vou escolher as cores aqui no background. Vou querer mudar, né? Vou colocar um azulzinho aqui. Um azul para o branco. Vou colocar um azul mais forte. Certo? Então, com a ferramenta gradiente selecionada, eu venho aqui no centro da página e segurando o Shift para essa minha haste aqui ficar ereta, certo? Vem até aqui mais ou menos e solta. Olha aí, já me deu um background aí com um gradiente de azul para o branco, certo? Então o que a gente vai fazer aqui para tornar esse cubo, deixar esse cubo mais realista nessa área de trabalho? Eu venho aqui no cubo, dou um clique sobre a camada, certo? Segurando Ctrl, ele vai fazer essa seleção. Daí eu venho em Select, Transform Selection, para deixar essa seleção editável para mim, certo? Então, pressionando o Command, eu venho nesse ponto aqui da seleção e arrasto a seleção para baixo, certo? Nessa posição eu acho que tá bom, então dou OK. E o que eu vou fazer agora? Eu vou fazer uma cópia desse background, mas só dentro dessa seleção. Então eu clico Command J, ele vai me dar uma nova camada aqui com a área selecionada. Mas por que eu não estou vendo? Porque principalmente a mesma área aqui, né? Tem a mesma cor, por isso que nós não conseguimos ver. Mas com a layer selecionada nós vamos mudar o Blender Mode aqui, né? Shift mais uma vez, Shift mais uma vez, até chegar ao Multiply, certo? No Multiply eu tenho a possibilidade aqui de deixar essa sombra mais escura, né? Então eu venho aqui em Command U, tanto eu posso tirar a saturação
como escurecer mais. Mas eu acho que aquele tom já estava bom, então vai ficar ele mesmo. Dou OK, vem um infiltro Blow Gaussian Blow, serve para dar um desfoque melhor aqui. Eu coloquei aqui um valor de 15, mas daí você coloca o valor que você acha necessário. Dou OK. Com a mesma camada selecionada eu vou em Blow novamente e venho em Motion Blow, certo? Então eu vou colocar o ângulo na posição que está a sombra, certo? Eu acho que é essa é a posição aqui. Vou fazer rápido porque eu tive mais tempo para fazer. Então eu dou OK aqui, crio uma máscara nessa camada, certo? E com o brush selecionado eu vou apagar o que eu acho que não necessita estar aqui, entendeu? Eu acho que tá bom, só para depois vocês aperfeiçoam a sombra e colocam a sombra com mais vida, certo? Com mais realismo, como tá aquela outra que eu fiz. Acho que aqui dá para escurecer mais aqui. O cubo tá aí. O próximo passo agora eu vou deixar esse background com um pouco de ruído, para não ficar tão lisinho assim, certo? Então eu crio uma nova camada acima, Shift, Alt, Command N, pinto de branco, certo? A cor de foreground está aqui. Então com a layer selecionada eu pressiono Alt, Delete, vai me dar um branco, gerar um documento, venho aqui em Noise, adicionar Noise, coloco um valor de 8, eu acho que tá bom, certo? O próximo passo agora é tornar essa camada em Multiply. Olha que já deu uma texturizada bacana aqui, certo? Bloqueio essa camada para não ter o perigo de mover, certo? Aqui imóvel. E eu acho que é isso. Chegou no que eu queria, né? Feito rápido só para vocês verem, mas vocês podem de uma maneira aí dar uma melhorada, certo? Caso vocês queiram modificar a cor do retângulo, é só selecionar aqui a camadinha, certo? Como é um vetor, como nós copiamos do Illustrator para cá, então ele pode ser editado de volta. É só dar 2 cliques nesse símbolo aqui que ele vai abrir no Illustrator, certo? Já abriu aqui a nossa página. Desbloqueamos porque nós agrupamos, né, os retângulos na saída. Então o que a gente faz aqui? Vem aqui na ferramenta, coloca outra cor aqui. Zero aqui, 35 aqui. Ok. Agora é só salvar e fechar. Quando nós abrirmos aqui no Photoshop ele vai atualizar, certo? Com uma corzinha meio estranha, mas é isso aí, certo? A gente pode colocar um brilhozinho aqui na pontinha ou em uma das pontas utilizando o brush. Vocês fazem como achar melhor, certo? Então esse tutorial foi mais para vocês verem que os arquivos no Illustrator podem ser utilizados no Photoshop e no Photoshop para o Illustrator. Eu vou fazer depois um vídeo de como criar um impresso no Photoshop e finalizá-lo para a impressão offset, certo?
tudo separadinho, o que é preto é só preto, o que é ciano é só ciano. Então eu vou fazer esse tutorial depois, é um pouquinho mais extenso, mas eu acho que vai ser bem proveitoso pra galera. Então beleza, se tiverem alguma dúvida ou sugestão de tutorial, pode mandar aí para esse link do meu Twitter, que eu, assim que tiver um tempo, eu vou fazendo mais vídeos e postando para vocês, certo? Então, abraço forte e até mais.